Vamos lá para mais um encontro do Clube da Empresária. Hoje a gente vai falar da nona e da 10ª lei. A nona lei é o hábito de fazer mais do que a obrigação. Então, antes de eu começar aqui com o resumo, eu vou ler a frase que introduz aqui todo esse capítulo. Ele fala assim: olha, existem 10 fraquezas contra as quais todos nós devemos tomar cuidado. Uma delas é o hábito de tentar colher antes de semear. E todas as outras acham-se reunidas no hábito de arranjar desculpas para justificar cada erro que cometemos. E só a primeira parte que ele fala aqui, que é a questão da gente colher antes de semear, isso é muito comum. E tem tudo a ver com essa lei, que é o hábito de fazer mais do que a obrigação. A nossa mentalidade e a forma como as coisas são feitas em dois grandes mundos que a gente vive, que um é a escola e o outro é o universo CLT, a gente é muito programado para fazer aquilo que é obrigação. Eu preciso, se eu não for, é tudo à base da penalidade. A gente não aprende a fazer aquilo por, por propósito, por vontade. Então, se eu faltar na escola, eu levo falta, aí eu tenho problema com os meus pais, tenho problema na escola, eu tenho uma média X para tirar. Então, não encontra-se muito propósito naquilo, não é muito explicado o motivo daquilo. Então, eu aprendo a fazer aquilo que é a minha obrigação. Eu tenho uma média para tirar, aí eu passo. Para eu ser acima da média, eu estou buscando algo que me interessa. E esse algo pode ser uma motivação interna, externa, algo para provar para alguém alguma coisa. Se eu perco aquele motivo, porque olha só, onde eu quero chegar. Fazer mais do que é a obrigação, é que ele traz como um hábito, não como uma consequência. Então, se eu sei que eu vou ganhar alguma coisa, eu faço mais. Se eu não tenho certeza daquilo, eu não faço. Então, isso não é um hábito, isso está condicionado. E a gente aprende a ser condicionado. A nossa educação, e quantas vezes eu fiz isso já com meu filho, de condicionar alguma coisa, sem explicar para ele o porquê, sem dar o motivo para. Tanto que a palavra motivação, gente, ela é riquíssima. Infelizmente, muitas pessoas levam isso como se fosse, uhul, tô motivado. Não, é o motivo que te leve para ação. Nenhum ser humano faz algo que não tenha um motivo. A gente faz por medo, necessidade ou desejo, mas existe um motivo para fazer. Então, aqui essa questão de ser um hábito, fazer mais do que a obrigação, é um dos princípios mais importantes para a gente poder ter sucesso em qualquer área da nossa vida. Já percebeu que a gente negocia com a gente mesmo? Eu não sei se você faz alguma atividade física, parei alguns meses, estou retornando, mas assim, eu vou fazer isso, isso e isso, né? Punha lá na minha cabeça, vou fazer isso, isso e isso. E eu não saía daquilo, eu não ia mais. Eu me condicionei àquilo. Eu negociava comigo. Ai, só mais um pouquinho para atingir essa meta, só mais um pouquinho para atingir essa meta. Eu nem me dispunha a fazer mais. E tinha dia que eu terminava o que eu tinha me disposto a fazer e eu tinha energia ainda para fazer mais. Mas não é um hábito. Então eu ia embora. A gente é muito condicionado a fazer aquilo que foi o combinado e não além daquilo. E aí a outra questão, né? Eu estava falando da educação, da escola e do emprego. Tem até uma frase, manda quem pode, e obedece quem tem juízo, né? Se eu não me engano. Gente, que escrota essa frase. Então, quer dizer que a gente está ali, e outra coisa que eu ouvi muito, 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 que eu fui empresária, eu também já falei essa frase quando eu fui CLT, quando eu fui funcionário. Ah, isso não é minha obrigação. Então, você faz só aquilo que você paga. E quando você se destaca em algum lugar e você faz um pouco mais, as pessoas te julgam. Não é, o meio não reconhece isso como algo legal nesses meios, né? Tanto que aqui no final dessa lei ele traz o mastermind, porque também é muito importante a gente estar conectado com pessoas que estão com essa mentalidade de fazer mais. Então vamos lá, deixa eu trazer algumas coisas que ele fala aqui. Ele começa com essa frase que eu acabei de falar, da gente querer colher sem ter semeado, né? E aí depois ele começa falando sobre o amor.
A importância da gente encontrar amor no que faz. É o que eu acabei de falar, do quanto você tem um motivo para fazer aquilo. E quanto mais interesse você tem em fazer aquilo, melhor. E a gente já falou aqui em outras leis a questão da importância de você ter interesse, descobrir o seu interesse, e aí vem, né, a segunda lei, que é o objetivo, você realmente saber, né, eu sei o que eu quero, eu tenho um objetivo, eu tenho essa clareza, e aí fica mais leve fazer além daquilo que foi pedido, além daquilo que você se comprometeu a fazer. Ele traz aqui alguns princípios dentro desse contexto aqui dessa lei. Vou falar alguns aqui, olha, ele fala propósito definido e plano de ação para realização. Então, uma pessoa que tem o hábito de fazer mais, ela tem clareza do que ela quer e ela tem um plano para aquilo. Porque se você está dentro de uma empresa, representa alguma coisa e você quer algo ali, se você quer se destacar, você precisa entregar algo além. Não é ficar além do horário necessariamente, mas é entregar além daquilo que é o que estão esperando de você. Agora, quando você tem seu negócio, isso é muito óbvio, muito. Você superar a expectativa. E isso não sendo uma coisa, pode ser que no começo seja algo mais forçado, que você está fazendo algo um pouco além ali, né? Até você realmente colocar isso dentro da tua personalidade. Porque se você foi muito programadinho a entregar exatamente aquilo que você que foi combinado, então você não está acostumada a fazer além, você vai precisar primeiro fazer da forma como você dá conta, pode até ser um pouquinho forçado até se tornar um hábito. E não é o forçado de forçar, né? É forçado para treinar. Mas você precisa, antes disso, ele traz aqui, propósito definido. Eu tenho que entender o porquê eu entrego mais. Está genuíno em mim, fazer além daquilo que a pessoa está esperando. Não é só com a intenção dela, nossa, me reconhecer. É porque é natural. Por isso que ele traz a palavra hábito, de se tornar natural. Aí ele traz outras coisas aqui, né? Aliança da mente mestra, a importância da gente estar conectado com outras mentes que pensam dessa forma também. Persistência e a vontade de continuar buscando apesar dos obstáculos. E como que eu vou ter persistência se eu não tenho clareza do que eu quero e não tenho um plano definido? Por isso que o primeiro de todos ele traz aqui como uma iniciativa pessoal, o propósito, né? Sabe, ter ali o seu objetivo e o plano definido. Hábito de mais, ah, de fazer o mais com atitude mental positiva. O quanto a gente treina a nossa atitude mental para ela ser positiva. Isso não é aquele positivismo barato, ou não, deixa eu pensar positivo. Por que que eu tenho uma atitude mental positiva? Porque se eu tenho clareza do que eu quero, meu motivo está claro, eu tracei um plano, a minha atitude, apesar de desafios, algumas situações que vão aparecer, a minha atitude mental ela é positiva, porque eu estou percorrendo algo que tem motivo para mim. Aceita a responsabilidade por tudo que empreende e não transfere quando as coisas dão errado. Quando a gente tem esse hábito de fazer mais do que a obrigação, a gente aceita responsabilidades pelas situações e quando alguma coisa não vai muito bem, você não transfere a responsabilidade. Pode ser que outras pessoas também fizeram ali alguma coisa que, né, deu errado. Tem outras pessoas responsáveis também, mas se você está envolvida, a responsabilidade é tua. Olha, lembrei de uma coisa agora sobre essa questão de envolvido e responsabilidade, né? Porque tem situações que nem eu tive restaurante. Aí nem tô lá no restaurante, estou em outro lugar. Meu funcionário foi lá e teve um problema com o cliente, errou. Errou um pedido, teve reclamação, teve problema e nada. Eu nem tô lá. Ele errou, ele já está treinado, eu já treinei, já fiz tudo que eu poderia fazer, mas é minha responsabilidade também, também. Percebe? Não é culpa. O ato não foi meu, mas a responsabilidade é minha. Aquele estabelecimento é meu. Aquele colaborador foi contratado por mim. Ele está ali porque eu permiti que ele estivesse.
Então, é minha responsabilidade também. E eu demorei muito a falar, caramba, né? Poxa, mas nada a ver, mas faz parte da minha responsabilidade gerir, manter qualidade, a satisfação do cliente e tudo mais, porque o negócio é meu. E esse colaborador, ele é passageiro amanhã, ele pode não estar mais lá. Eu continuo lá porque o negócio é meu. Isso é muito importante. E não pôr um peso nas costas como uma culpa, mas trazer essa responsabilidade até para você poder. Você nunca vai zerar os problemas, impossível. Você vai errar diretamente, outras pessoas que estão com você também. Mas quando você traz a responsabilidade, aquele erro, você aprende, ele significa algo para você. Tem uma escutativa. Quando a gente tem esse hábito de entregar mais e além daquilo que você realmente se comprometeu a fazer, você tem uma escuta ativa, você está atenta àquilo que as pessoas estão falando. Gente, não tem como você empreender. O que que é empreender? Resolver problemas, se você não tem o hábito de falar, de fazer mais aquilo que é a tua obrigação. E como empresária, nem se fala, tá? Então, estou empreendendo, eu posso empreender dentro de uma empresa sendo funcionária ou ter o meu próprio negócio. Ser empresária, aí é assumir toda a responsabilidade que o negócio traz. Eu empreendo, eu resolvo problemas, eu assumo a gestão de todo esse negócio. Então, eu tenho esses dois papéis. Se não tem esse hábito de fazer mais do que obrigação, sua empresa não sai do lugar. Como que ela vai sair? Porque tem dia que você está exausta, cansada, e tem coisas que são importantes que precisam ser feitas aquele dia para o teu negócio. Aí eu já negociei comigo algumas vezes, né? Como você, tipo, eu sou a dona, eu sou a responsável, eu tinha coisa para terminar, e eu negociando comigo para não fazer aquilo. É claro que tem hora que você vai falar, não, não vou fazer, e vai, e dane-se, tá tudo bem. Acontece, né? Isso não é um hábito, isso é uma situação. Isso vai acontecer, ok. Mas o que eu estou trazendo aqui é a gente ter o hábito de assumir essa responsabilidade e fazer aquilo que precisa ser feito. E quem tem o próprio negócio, você sempre está fazendo além daquilo. Por isso que você é empresária. Senão realmente você ia bater cartão. Você tem horário para sair, horário, você tem uma lei que te protege para isso. Observa os pequenos detalhes. Porque tem coisas que, quando você está ali muito preocupado em terminar aquela atividade, entregar e tal, você não está querendo ouvir, então não tem escutativa, e não está atento a detalhes. Tem detalhes extremamente importantes na nossa rotina, na nossa vida, que passa desapercebido, porque você está muito mais interessada em fazer do que entregar de verdade. E quem tem o hábito de fazer mais do que a obrigação, a gente não está preocupado em concluir. Não é essa a preocupação. A gente está muito mais envolvido no processo. Tem que concluir, tem que concluir, tem que entregar. Mas a gente está envolvida no processo. Então a gente está mais atento aos detalhes, né? E aí, hábito de concentrar em uma coisa de cada vez. Eita, que esse aqui é desafio para todas nós. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. É impossível 100% de foco. Ponto. Não existe, não é natural ao ser humano isso. Mas eu manter a concentração em uma única coisa, isso depende dos comandos que eu dou. E para eu poder dar o comando e persistir concentrada naquela única coisa, eu preciso ter o quê? Interesse. Para eu ter interesse em alguma coisa, eu preciso ter o quê? O objetivo definido, um plano definido. Volta lá nas primeiras leis, né? E aí, a outra coisa aqui que ele traz é que ele já falou e ele reforça a questão da gente ter uma atitude mental positiva. E assim, atitude mental positiva, de novo, é diferente do que, ai, eu tô com um pensamento positivo, não, hoje vai dar tudo certo. Acorda, não, não vai dar certo. Não, não, ixi, deu errado, não. Fica calmo que vai dar certo. Não é esse tipo de, não é um pensamento apenas. Ele contribui o pensamento positivo, mas é a atitude. É a atitude que vale. Qual atitude eu tenho positiva diante das situações? Gente, atitude é diferente de pensamento. O pensamento contribui para a minha atitude, mas a atitude é o que vale. Você pode até estar com um pensamento que nem
Eu já tive situações onde eu estava pé da vida, irritada, com um pensamento não muito positivo, mas a minha atitude diante da situação era positiva. É uma atitude de quem quer resolver, precisa resolver, vai fazer. Mesmo aqui com os pensamentos meio pé da vida, meio negativo, mas a atitude é não, eu vou lá e vou resolver. Então perceba a diferença entre atitude e pensamento. E dentro ainda, né, dessa lei, ele traz mais duas coisas. Ele finaliza com o Mastermind, mas ele fala a lei do aumento dos lucros. O que que isso quer dizer? A mesma coisa. Por quê? Ele fala aqui, ó, os lucros, né? Lucro não só financeiro, mas a recompensa, aquilo que é lucro? É o que vem a mais. É o que, entre aspas, sobra, é o que está a mais ali. Estou no lucro, estou ganhando mais. Eu tinha que ganhar 5 e ganhei 8. Então eu fiquei no lucro. Eu ganhei além daquilo que me disseram que eu ia ganhar. Eu ia ganhar 5, agora eu estou ganhando mais. Estou ganhando 8, ganhei mais 3. Estou no lucro de 3. E por quê? Toda pessoa que tem essa atitude de fazer mais do que a obrigação, ela vai ter a sua recompensa, ela vai sair no lucro. Não é diretamente naquele momento. E aí eu trago uma frase que eu ouvi uma vez, da pessoa que eu ouvi, não sei de onde ele tirou a frase, mas eu ouvi do Caio Carneiro, que é assim um as na venda. Ele falou: tem sempre alguém olhando. Gente, aquela frase eu grudei para mim. Porque quantas vezes, de repente, você está no lugar, e eu já passei por isso. Você tá, não, né, tá meio assim e tal, não conhece mesmo as pessoas, você não tá dando muita bola, você não é tão, de repente, tão prestativa, tão educada, você não tá meio que nem aí, você nem sabe quem que é aquela pessoa. E aí você vai dar mais atenção para aquelas pessoas que você sabe quem que você está realmente interessada em se dedicar, e para essas outras não. Só que você não sabe quem são essa pessoa. Pode ser que exatamente essas pessoas aqui que você não está dando muita bola, não está sendo muito prestativa, não está dando, né? Pode ser a pessoa que poderia olhar de forma diferente para aquilo que você tem para levar. É importante a gente ter essa questão do tem sempre alguém olhando, para você poder entender a tua postura perante as relações que você tem no dia a dia. E aquela coisa da primeira impressão, ela tem muito a ver, muito. Não é que ela fica, você tem uma outra chance. Depende, né? Nem sempre você vai ter uma segunda chance de causar uma boa impressão. Uma primeira boa impressão você já não tem. De causar uma primeira boa impressão, uma única vez. Mas, sim, dá para reverter em algumas. Na maioria das situações, você até vai conseguir reverter, mas vai dar muito mais trabalho. Então, você ter esse hábito, isso é entrar em você, na sua personalidade, o hábito de fazer mais que obrigação. E dentro desse hábito vem todo esse conceito. Primeiro eu planto para depois colher. Minha atitude é positiva. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem, independente de eu estar ali ou não, faz parte, é do meu negócio, é do meu produto, é do meu serviço. Eu sou responsável por isso, então eu assumi a responsabilidade perante as coisas. Todas essas somatória, né, de atitudes, de habilidades que a gente vai adquirindo, que vai fazer você ficar sempre no lucro, sempre. Ele traz aqui, olha, o lucro é consequência, não causa. Segurança e prosperidade. Esse hábito se torna uma espécie de seguro. Quem entrega mais nunca fica sem trabalho, sem oportunidade, pois sempre haverá demanda para quem gera mais valor do que acima da média. Então, isso aqui é o resumo do que ele traz dessa lei, né? Um pequeno resumo. Agora, se a gente volta aqui, né, vai lá para o final, ele traz uma visita no Mastermind, ele traz exatamente esse termo. E aqui eu vou trazer uma parte do que ele traz no Mastermind. Ele traz aqui, olha, a próxima grande descoberta da humanidade é
que o cérebro humano, olha o que ele fala aqui que é importante, que o cérebro humano é ao mesmo tempo uma estação receptora e uma estação transmissora, ou seja, eu recebo e transmito. O meu cérebro é uma estação receptora e transmissora de toda a vibração de pensamento emitido pelo cérebro. Pode ser captada e interpretada por outros cérebros que se acham em harmonia ou afinados com o grau de vibração do cérebro transmissor. Traduzindo isso, traduzindo isso. Meu cérebro aqui, né, ele tá lá na vibração 100. É igual quando você tá ali, quer sintonizar uma rádio. Já tentou, porque hoje é tudo digital, né? Mas quando você ficava naquela bolinha ali, você queria 100.1. Põe 100.2, já dava chiado. 100.5, nossa, você mal ouvia. 100.1, perfeito. A sintonia está perfeita, está alinhada. Ela entrou na mesma frequência. O meu rádio entrou na mesma frequência. Aqui está a estação de rádio. Aqui está o meu rádio. Essa estação aqui está emitindo 100.1. Se eu quero ouvir 100.1, eu vou ter que no meu aparelho aqui, no meu rádio, colocar 100.1. Aí entra em sintonia. Você que está aí também está com o teu rádio, quer pôr 100.1. Você também entra na mesma sintonia. Quando o teu cérebro está ali na sintonia de atitude mental positiva, de fazer mais que obrigação, eu planto para depois colher, eu sei que tem sempre alguém olhando, eu estou nessa atitude, essa energia ou vibração está emitindo isso, essas ondas, ela vai se conectar com outras mentes que também estão com essa emissão. Vai fazer essa conexão. Não tem como. Os semelhantes se atraem, semelhante com semelhante, vai fazer essa conexão. Então é muito relevante, que a gente se coloque em lugares onde você vê pessoas se desafiando, fazendo mais do que obrigação, para aprender com elas, para entrar nessa sintonia, colocar teu cérebro nessa sintonia. Porque quando você está com pessoas que elas estão fazendo. E aí entra a questão da ambição também, sabe? Quando você está num grupo, está muito envolvida com pessoas que, do jeito que tá ali, tá bom, tem uma certa satisfação e não tem mais fome, isso também transmite para você. Você não é desafiada, você não é estimulada. E é importante você se conectar com pessoas que desafiam e estimulam. Porque quem não é ambiciosa, quem não está estimulada, quem está sem fome, não vai fazer mais do que obrigação. Vai entregar o básico. Entrega o básico bem feito, faz direitinho, legal, mas não passa daquilo. Não passa daquilo. Não tem a personalidade envolvida neste hábito. É uma escolha, tá? Não estou dizendo que tem que ser assim. É uma escolha. Mas, e a outra? É, pode ser que tenha áreas que você tem esse hábito e outras áreas não. E tá tudo bem. Também é uma escolha. Você vai escolher que é dentro da comunidade X aqui que você participa, de alguma religião, da comunidade do seu prédio, do seu condomínio, da comunidade da família. Você entrega aqui, normal. O que todo mundo entrega está meio que igual. Quando você sai dessa esfera e vem no profissional, você entrega muito mais. Eu, por exemplo, dentro da minha comunidade condomínio, onde eu moro, eu vejo o grupo aqui do condomínio, pô, a galera é mega engajada. Eu entrego o básico. Eu não sou a engajada aqui no meu condomínio. Eu sou normal. Eu faço o que tem que ser feito e quando eu vejo as pessoas se movimentando, eu me movimento pouco para alguma contribuição. Eu faço aquilo que eu preciso fazer. Eu estou assumindo. É feio, é bonito? Para mim, é o que eu estou me dispondo a fazer. Mas quando eu estou no ambiente principalmente de negócios, no ambiente da escola do meu filho, os ambientes que estão no meu interesse, eu tenho um motivo para, aí eu tenho esse hábito, essa atitude. E é importante a gente entender isso, porque tem gente que fala que, não sou disciplinada. Não, você só não está para determinada coisa. Tem coisas que você tem
Disciplina tem coisas que você não tem. Tem coisas que o hábito rola aqui, tem coisas que não. E tá tudo bem, porque tá sempre conectado com o nosso interesse. E não tem problema nenhum você cuidar dos seus interesses. Agora, eu também não posso esperar, né, por contribuir. O que eu contribuo assim, o que tem que contribuir é 5. Eu faço 5,5 aqui no condomínio. No trabalho é 5, eu faço 10. Eu não tenho como exigir aqui no condomínio que eu contribuo 5,5, exigir não, né? Ou esperar 10. Não tem. Eu vou receber de volta, né? Mediante aquilo, é coerência isso. Merecimento é coerência. Merecimento não é, eu acho que eu mereço, não existe. É coerência. Se eu estou entregando isso, eu recebo isso. Agora, no meu trabalho, eu entrego mais do que eu combinei, eu recebo mais. E não é diretamente da pessoa que eu entreguei, é do meio que eu estou. O meio devolve, percebe? Então é importante a gente ter isso na nossa mente. Eu trouxe esse exemplo do condomínio do trabalho, que às vezes você quer contribuir mais. Não no trabalho. No trabalho você quer entregar aquilo e tá tudo bem. Em outros lugares você quer entregar mais, tudo bem. Sua escolha, só precisa alinhar a expectativa. Se eu entreguei aqui, eu recebo aqui. Então, se eu quero receber mais em determinado lugar, eu vou entregar mais. Certo? Então, agora vamos para a 10ª lei, uma personalidade atraente. Gente, olha, isso aqui, da 10ª lei que ele traz aqui. Uma personalidade atraente. Hoje em dia, o que a gente mais tem visto, tem uma coisa dentro do universo de negócios que cresce muito, não é novidade, mas que tem crescido cada vez mais, é o tal do branding pessoal, né? Ou seja, tua marca pessoal, a forma como você se posiciona, se comunica. E o que mais conecta, o que mais conecta. Então, branding pessoal eu estudei para mim. Eu não tenho como vir aqui como uma especialista te dar uma aula. Eu posso compartilhar as coisas que eu estudei para eu poder entender esse universo. Eu fiz uma pós em branding, mas era sobre marca, não era pessoal. E lá, quando eu morava em São Paulo, eu fiz essa pós há mais de 20 anos. Já muita coisa já mudou, já atualizou. Mas o que que é isso? O branding, que é a marca, é a forma que você quer que o outro te perceba. Então, quando a gente pensa, vamos dar um exemplo aqui de empresa, pegar carro, bem, né? Pega assim, uma Mercedes, um carro, uma Mercedes, é, com bundinha, né? Então, uma Mercedes sedã. Você imagina quando sai dessa Mercedes, sai uma mulher lá com um salto fino, um terninho e tal. É coerente? É coerente, por quê? É um carro bem clássico. É um carro clássico, ainda mais se ele for sedã. Agora, pega um Jeep, aqueles pneuzão, aquela coisa bem, né? Um Jeepão mesmo, assim. Aí sai uma mulher de um Jeep, de salto, terninho. Tudo bem, pode, mas não combina tanto. Porque quando a gente olha para um carro, para um Jeep, a gente já imagina uma pessoa mais aventureira, mais despojada e tal. E quando a gente pensa numa Mercedes sedã, remete mais uma pessoa mais clássica. Então, esse tipo de imagem que é percebido é o famoso branding. E isso é extremamente importante. A gente falou no outro capítulo sobre a questão da imagem, da roupa, do vestuário. A importância do vestuário, tanto para o meu posicionamento interno, para a minha autoconfiança, quanto para eu transmitir para o outro essa confiança também, que ele me compre, que ele olhe e a minha roupa consiga transmitir, seja coerente com a minha mensagem. Quando ele fala da personalidade atraente, tem tudo a ver com isso. Só que aí, o que que acontece com a questão da personalidade atraente? Existe alguns requisitos? Sim. Porém, tem uma coisa que foi falado aqui também, né, entre uma das leis, que é a terceira, que é a confiança em si mesmo. Se eu não estou
confiante, minha confiança está baixa em mim, comigo, a minha personalidade não é atraente, porque eu não vou conseguir ser autêntica, verdadeira, eu vou me esconder, eu não vou transmitir realmente aquilo que eu quero transmitir, a minha atitude mental não é positiva, eu não estou agradável, eu estou mais retraída. A baixa, a baixa autoconfiança, ela combina com a baixa autoestima, que vai combinar com uma personalidade não agradável. Então, a personalidade agradável, eu preciso alimentar, construir e alimentar minha autoconfiança. Porque quanto mais autêntica, quanto mais verdadeira eu sou, melhor é. E essa questão, quando a gente fala autêntica e tudo mais, a gente precisa entender e aprender a lidar com os ambientes que a gente vai. Se eu, por exemplo, a gente sai aqui, vamos sair, tomar um vinho, bater um papo e tal. Gente, é outro estilo de conversa. E aí vou soltar os meus palavrões, vou falar do meu jeitão e tal, e beleza, do meu, não tô ali ponderando. Tô solta, batendo papo, falando, sei lá, tô viajando ali, tomando um vinho e quero falar de uma forma muito mais despojada, cabe ali, né? Posso até estar com uma blusa, sei lá, tomara que caia, alguma coisa muito mais solta, né? Aí não, aí eu tô aqui trazendo para vocês um conteúdo falando de negócios num posicionamento que aqui eu sou empresária e mentora. Eu não posso, é foda, é do caralho esse livro, pô. Não cabe. Posso, de repente, soltar um palavrão, alguma coisa mais assim? Tá? Ok, mas não é a maior parte da conversa. E eu vou estar tomando aqui uma água, não um vinho. Entende? Então, é outra postura que a gente tem. Então, a questão da autenticidade e de você trazer essa autenticidade para a tua personalidade, que aí sim vai ser agradável, a gente muda a forma de se apresentar dependendo do lugar que a gente está. A gente muda o nosso tom de voz, a gente muda as palavras, a gente muda a forma como a gente se apresenta fisicamente, né, de roupa. Tô trazendo isso porque, para mim, foi muito difícil essa quebra de entender sobre a postura. Porque, para mim, o que valia era o intelecto, é o que eu sei. Só que não é bem assim. Porque, para eu ser autêntica, o que importa é. Lembra que a gente falou na lição anterior? Se eu conheço o meu interesse e o meu limite? Eu sei o meu interesse, eu sei o meu limite. Então, a minha verdade, ela está comigo. Se eu precisar falar aqui num tom mais acolhedor ou mais sério, mais governante, mais brava, e ter cautela nas palavras e tudo mais, ter uma postura mais de negócios, e aí depois eu saio daqui, a gente vai para vamos tomar um vinho, comer um risoto, curtir, bater um papo ali e tudo mais, e aí eu já vou estar de outra forma. Mas é a mesma, Luciana, com a mesma verdade. A minha autenticidade está comigo, mas eu sei transitar entre os lugares. A personalidade agradável ligada com a sua autenticidade vai variar a forma de você se posicionar e falar, vai, sem dúvida nenhuma. Se a pessoa sempre te viu dentro de um cenário de negócios, nunca teve um papo com você fora negócios, e de repente ela te vê num outro lugar, ela pode falar, nossa, nunca imaginei que você era tão alegre, tão divertida, eu não sabia que você fazia isso, que você. Sim, tá me conhecendo fora daquele ambiente. A personalidade aqui, a autenticidade, verdade é a mesma, mas a forma de eu interagir que está mudando. Então, agora deixa eu trazer o que que o Napoleão fala, né? Ele traz aqui a grande, e a gente ouve muito isso, a grande diferença entre interesse e interessado, interesseira e interessada. Quando eu estou interessada na tua história, eu quero te vender a minha mentoria, tá? Tô aqui eu e você, tô te apresentando a minha mentoria. Minha intenção quando eu chamei você para tomar um café foi porque eu sei que você é uma empresária, tem um negócio. Eu já ouvi dizer que você está com dificuldades para se organizar, está com falta de clareza do que é melhor ali para o teu momento.
um potencial para mim. Estou totalmente interessada na tua história, em você, e sim, a minha intenção é vender minha mentoria para você. Legal? Então a gente foi lá, eu fui para esse café. É óbvio, meu interesse é vender para você, mas eu não vou chegar vendendo, até porque eu preciso me conectar com você. Tem duas etapas. Eu, até a metade aqui, eu já sei que eu quero te vender, mas eu preciso ter certeza se é o seu momento, se é esse o melhor produto que eu vou te oferecer. Eu tenho que mostrar um interesse em você, não só porque eu quero te ouvir, mas porque eu quero também te vender o melhor, porque não adianta eu te vender uma coisa que não vai dar resultado, que é ruim para mim também. Então, eu estou interessada sim em você, por mim e por você. Não tem problema nenhum. Eu, por que que eu estou dizendo isso, gente? Quanto é difícil um posicionamento de venda e a pessoa entre o interesseira e o interessada, às vezes parece que é uma linha tênue e não é, é distante. O que está no teu coração? O que que é genuíno? Ah, eu tenho um negócio incrível, eu sou mentora porque eu amo o que eu faço, eu sei o que eu faço, eu sei o valor da minha entrega. E eu sei que eu posso transformar as coisas em você. Mas, para eu poder bater o martelo e ter certeza, eu preciso agora. Estou interessada na tua história, na tua dor, e o que você está buscando para realmente validar que eu posso ir lá e fazer isso por você. Então, eu fui para a conversa com você com a intenção de te vender. Isso não quer dizer que eu sou interesseira. Não, eu tenho interesse sim em fazer a venda. Eu quero sim ganhar mais dinheiro, eu quero sim ser mais reconhecida, eu quero, é óbvio que eu quero que minha empresa cresça, mas não a qualquer custo, entende? Então a gente precisa ter essa informação na nossa mente, porque quanto mais leve é isso e mais clara para você, que sim, você vai de forma intencional para uma conversa, para um networking, para um evento, para com a intenção de vender, porém você está totalmente interessada no benefício que isso tem para o outro, não só para você. Tendo essa clareza dentro, é muito mais fácil você ser autêntica, se conectar com a tua verdade, porque você está leve, você não está preocupada, eu sou interesseira. Não, eu sei que eu não sou uma pessoa interessada, interessada no outro, interessada para o ganha-ganha, o benefício de ambas. Fica mais fácil ser agradável. Muito mais fácil. E aí ele traz algumas coisas aqui, né? Gentileza, cortesia, respeito, extremamente importante a forma como você está ali se portando, autoconfiança equilibrada. O que que é essa autoconfiança equilibrada? Porque algumas pessoas ultrapassam, se sentem muito confiante e pautam um pouco na arrogância. Não é porque eu tenho que baixar minha confiança, não. Mas eu preciso estar ali de olho em como eu estou me posicionando naquele momento e mostrando o quanto eu sou confiante, sem demonstrar uma arrogância. Tem que ter uma sutileza ali na forma como você se põe confiante, naquilo que você tem para o outro. E ele traz, por fim, e novamente, a gente já falou algumas vezes aqui, a capacidade de ouvir, que é a escuta ativa, o quanto eu estou ouvindo, se eu estou interessada, eu estou ouvindo o que o outro está falando. E ele traz, finalizando aqui esse capítulo, e ele fala por várias vezes, toda essa questão aqui que ele traz, dessa personalidade agradável, ele fala muito no impacto para a venda. É claro que isso tem a ver com todas as outras áreas da nossa vida, mas a gente está aqui falando de negócios e o quanto isso impacta para a venda. Porque as pessoas compram. Eu quero um produto, é óbvio que o produto vale, mas o quanto a conexão com quem, a história do produto, quem está por trás do produto vale. Ainda mais, gente, assim, para quem vende serviço conta muito, mesmo. Quem vende produto conta cada vez mais, porque as pessoas estão querendo mais significado, mais conexão.
E se o seu negócio, e porque quem está conectada comigo é micro ou pequena empresária, então, com certeza, essa conexão com a personalidade de quem está por trás da marca conta, e conta muito. As marcas têm a sua personalidade, né? E você não tem que imprimir a sua personalidade na marca. A sua marca tem que ter a própria personalidade dela, tá? Mas quem está por trás, levando aquela marca ali, soma. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem empresária que trata o negócio como filho. E aí transfere, a minha alma está nesse negócio. Gente, tua alma tem que estar em você, pelo amor de Deus. Então, o negócio tem uma alma própria. Ele tem uma personalidade, ele tem uma necessidade que não é exatamente a tua, até porque eu, eu já tive outros negócios. E eu tenho a pretensão. O que eu tenho hoje, eu quero que cresça cada vez mais, mas eu tenho outras ideias. Então, eu não posso pôr minha alma nesse negócio aqui e para os outros negócios que eu quero ter também. E aí, como que fica? Não faz sentido. E o negócio, ele não nasceu para servir a Luciano. Ele serve a mim, ele serve todas as pessoas que ele pode tocar. O colaborador, o cliente, um prestador de serviço. O negócio, ele está servindo você e a comunidade. Então, ele tem a própria alma dele. Mas é extremamente, quanto menor mais relevante passa a ser a importância de você se expor ali, colocar a tua personalidade ali, agradável, para transmitir essa personalidade agradável para o teu negócio. Até porque quando tem um evento, quem que vai no evento? É você, representando a tua marca, a tua empresa. Você vai dar uma palestra, você vai falar, sou fulana de tal empresa, né? Meu negócio é esse e tal, mas quem que está ali representando tudo? É você. Quanto mais agradável é a tua personalidade, mais ela atrai e ela conecta. Atração. A atração, né? Por quê? Porque eu quero atrair para mim, conectar, certo? Então a gente encerra aqui essas duas leis e o que eu não sei o que que fica para vocês aí como mais relevante, né? Nas outras leis eu trouxe duas palavras que foi o interesse e o limite para aquelas duas leis. E eu tenho as minhas palavras aqui também para essas duas leis, que eu vou falar só no nosso encontro ao vivo, e vou deixar um espaço aí também para você poder refletir como que você poderia trazer isso, uma palavra, uma frase para você poder fixar essa lei para você, trazer isso como porque imagina quanta coisa a gente está aprendendo aqui, né? Trazer isso realmente para começar a fazer parte da tua mentalidade. Cada uma dessas leis aqui é uma caixinha que está entrando aqui para ir moldando a tua mentalidade, que é a mentalidade de sucesso, que esse é o foco da lei do triunfo. É você construir uma mentalidade para o sucesso, certo? Então, finalizamos aqui.